Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos nós mais uma vez aqui para juntos continuar caminhando na nossa série de mensagens, séries positivas sobre a igreja do Senhor no livro de Atos. E hoje o texto que nós vamos estar compartilhando fica em Atos capítulo 16, do verso 13 ao verso 40. Atos capítulo 16, do verso 13 ao 40, que diz assim: No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saíde em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão, agora às escondidas, manda-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram pedir-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia.
Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. É um texto um pouco grande, mas nós percebemos de uma forma muito clara a caminhada e o reino sendo estabelecido à medida que os apóstolos iam caminhando e comunicando o evangelho. Nós vimos na semana retrasada sobre a agenda de Deus, não é a nossa agenda, e o Senhor então nos direciona a caminhos e nos faz ir em direção a qual Ele mesmo quer, a qual Ele mesmo estabeleceu. Só que nós estamos diante de uma geração obcecada por planejamento. Certamente você se planejou para que estivesse aqui e a sua vida é toda na base do planejamento. De repente você não seja uma pessoa extremamente criteriosa e a sua vida não está planilhada, mas o planejamento básico, ele acontece. Nós planejamos as nossas carreiras, viagens, nosso ministério, o crescimento, os resultados que queremos obter, e quando as coisas não acontecem da forma criteriosa que planejamos, nós fazemos alguns questionamentos de: Senhor, aonde é que foi que eu errei? Será que Deus está ainda comigo nessa caminhada? Por que isso está acontecendo? Isso acontece de forma muito espontânea, de forma muito clara e objetiva, porque dentro de nós existe uma expectativa automática dentro do nosso ser, de que se eu estou fazendo a vontade de Deus, logicamente tudo tem que dar certo. É comum, todos enxergam dessa forma. Só que o texto que nós estamos hoje de frente, ele vai apresentar homens que estavam fazendo a vontade de Deus, mas passaram por caminhos extremamente difíceis e de sofrimento. Mas Deus foi glorificado. Nós olhamos para Atos 16, do 13 em diante, nós percebemos de fato a providência de Deus, o sofrimento humano e a glória sendo dada a Deus. Paulo não estava em pecado de desobediência, não tinha nada oculto na vida de Paulo. Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava simplesmente obedecendo à vontade de Deus, e só. Só que, exatamente por isso, por estar obedecendo à vontade de Deus, ele foi conduzido a uma caminhada e a um local extremamente difícil, e passou por momentos extremamente difíceis. E aí nós vemos de uma forma muito clara que a agenda de Deus nem sempre se conecta com a nossa agenda. Nós conseguimos perceber que a porta que Deus abre, a direção que o Senhor nos envia, pode nos levar a caminhos de sofrimento. Mas nós conseguimos enxergar nesse texto que sempre vai render glória ao Senhor. Por mais que eu e você tenhamos dificuldade de entender isso no primeiro momento. E quando olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo, que está seguindo uma viagem, não está indo sozinho, ele está indo com Silas, Timóteo também agora, e Lucas. Nós percebemos Lucas descrevendo os fatos de uma forma muito clara e detalhada. Ele não deixa passar nada, e isso enriquece o nosso entendimento. Paulo gostaria de ir em uma direção, só que Deus fala: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa, você vai para um outro lado. Deus então apresenta para ele o motivo que ele tinha que ir em direção à Europa, e o Espírito Santo então revela a Paulo e aos demais o porquê que ele tinha que ir em direção à Europa. Tinha alguém lá que deveria ser salvo, existia lá um propósito, existia uma obra que o Senhor queria fazer naquele lugar. E essa viagem leva eles então até a cidade de Filipos, uma cidade que era limite do Oriente e do Ocidente, ou seja, uma cidade que tinha tanto o caminho para a Ásia quanto para a Europa. Então era uma cidade comercial estratégica. E Paulo então com os seus amigos vai para essa direção, e nós chegamos então no texto que acabamos de ler, que apresenta uma ação direta do Espírito Santo já logo no início dessa viagem. Perceba que Paulo e os demais que estavam com eles vão até um rio, na expectativa de encontrarem ali judeus. Por quê? Porque naquele tempo, naquela cidade não existia sinagoga. A gente deve lembrar que em todo
caminho que acontece no livro de Atos. Sempre quando Paulo chega a algum local, ele vai aonde? Sempre na sinagoga, porque lá ele encontra judeus, e ali ele fala da conexão do Deus de Israel com Jesus Cristo, que na verdade é Cristo se revelando. E naquela época não existia sinagoga naquela cidade, porque em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsa todos os judeus do Império Romano, dizendo que eles eram causadores de perturbação religiosa. E essa é uma acusação que nós vamos perceber também sendo feita contra Paulo e Silas. Ou seja, olha, eles precisam de ser presos porque eles estão perturbando a nossa cidade. E eles vão então em direção a esse rio, porque era comum os judeus se reunirem à beira do rio, porque ali tinha água e podia então ser feitos seus rituais, lavagem e tudo mais. Só que quando Paulo e Silas, eles chegam ali naquele rio, eles não encontram judeus, eles estavam procurando. Era como se fosse uma sinagoga clandestina. Não, eles encontram ali mulheres tementes a Deus. E o mais interessante, uma dessas mulheres que era temente a Deus era gentia, ou seja, não tinha parte na promessa. Ela era de Tiatira. O nome dela era Lídia. Ela fazia parte de uma nata social. Ela era comerciante, e não comerciante de qualquer coisa. Ela vendia tecidos de púrpura, que era extremamente caro. Então ela tinha um nível financeiro alto, estava em um local improvável, mas buscava esse Deus. E quando Paulo e Silas e os demais chegam, eles apresentam esse Senhor, Jesus Cristo, e algo maravilhoso acontece. Ela então abre o coração, o Senhor transforma a vida dela, ela é transformada, e não só ela se converte, ela e também toda a sua casa. Temos então, nesse primeiro momento, uma quebra de paradigmas. Nós percebemos que aquilo que Jesus faz no início da sua caminhada como Cristo ressurreto, se apresentando a mulheres, porque eu preciso de lembrar vocês que naquele contexto a fala das mulheres eram questionáveis. A mulher não tinha ministério, não exercia absolutamente nenhum ministério de liderança, não era nem muitas vezes contada. E Jesus aparece ressurreto, primeiro para mulheres. E o início da viagem missionária de Paulo, que tinha um homem para ser salvo, quem é que se converte? Uma mulher. Então o Senhor começa ali a quebrar paradigmas, quebrar barreiras constituídas pelos homens, e reunir um povo sem diferença em torno da mesa, em torno do reino. E essa mulher que se converteu, chamada Lídia, através da vida dela, toda a sua casa também recebe esse evangelho, essa graça que restaura. É o Espírito Santo redimindo pecadores. E se nessa primeira parte da viagem algo maravilhoso acontece, então o que se esperar dos próximos passos? Também coisas maravilhosas. Porque afinal de contas, a nossa ideia é: se eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo, certo? Pois é. Mas vamos continuar caminhando. Paulo então, ele obtém sucesso na missão e continua caminhando e vai pregar a outras pessoas. E nós percebemos então aparecendo novos personagens nessa continuação dessa viagem missionária. Paulo então se depara com uma jovem, e essa jovem possessa de um espírito mau, e ela começa a caminhar ali atrás de Paulo, de Silas e dos demais, dizendo: olha, eles pregam o reino, eles anunciam o reino, eles falam do Senhor. E a expectativa desse contato era dar validação àquilo que ela estava fazendo. Era, além de dar validação, invalidar aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Ou seja, era uma oposição maligna frente ao avanço do reino, porque todas as vezes em que o reino avança, sempre vai haver uma oposição maligna. E isso acontece. E Paulo então suporta naquela caminhada essa mulher tentando. Chega um momento em que ele, compelido pelo Espírito Santo, e não por uma motivação pessoal de raiva ou chateação, discernimento, ele então repreende aquele espírito maligno, e mais uma mulher é restaurada. Mais uma vida é liberta das garras de Satanás. Só que isso começa já a impactar
e causar problemas no âmbito social, porque essa mulher que agora tem o espírito maligno expulso de sua vida, ela era escrava, e os seus senhores utilizavam isso para ganhar dinheiro. Então, quando ela recebe essa libertação, a esperança de ganho acaba, e os senhores dela começam então a criar um problema ali no meio daquela cidade, e eles começam então a acusarem Paulo sobre aquela mesma questão que Cláudio levanta lá no ano 49. Eles estão causando o quê? Contendas, eles estão causando problema, eles estão de fato arrumando problema aqui nessa cidade. E o interessante é que, lembra que eu disse que todas as vezes nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Só que nós começamos a perceber que algumas coisas começam a mudar de direção na ótica humana. E aqui eu abro um parêntese, que isso aconteceu comigo quando eu comecei a plantação da Igreja do Pilar. Cheguei na Igreja do Pilar no primeiro domingo de 2020. E tudo parecia um pouco desafiador. No primeiro culto, eu, Tairine e Michele. Michele já foi promovida à mídia da igreja. Tairine teve que entrar no Ministério do Louvor e eu comecei a tocar. Tinha 4 pessoas na igreja. Era uma replantação, era uma congregação de 36 anos. E eu fui com a missão suicida. Ou vai dar certo, ou então vai dar errado e a gente vende isso. E eu fui para lá. E no primeiro culto, quando eu cheguei em casa, eu olhei para a Tairine e falei: cara, isso não vai dar certo. Eu não consigo ver isso daqui dando certo. Parece que vai dar errado, aquele medo. E eu falei: não, mas a gente vai continuar. E continuamos caminhando. Era um espaço de culto muito reduzido e muito calor, porque pegava sol de um lado, de manhã. À noite pegava em cima e de tarde... À noite não, no meio-dia pegava em cima e de tarde do outro lado. Quando chegava a horário de culto no domingo, era assim, insuportável. Se do lado de fora estivesse 40 graus, lá devia estar uns 50. Então a nossa primeira conquista foi colocar o ar-condicionado. E nós conseguimos colocar o ar-condicionado e as pessoas começaram a voltar. E aí então, quando a gente chegou ali por volta de um mês de culto, chegou uma faixa de umas 40 pessoas. Os membros começaram a voltar. E aí chegou a pandemia. E aí todo mundo foi embora. E eu falei assim: eu não quero mais ser pastor, não quero esse negócio de plantação de igreja. Estava indo tudo certo, sabe? O Senhor estava fazendo a sua vontade, sabe? Estava tudo indo muito bem, estava tudo muito tranquilo. Será que eu estou com algum problema? Será que o pecado está em mim? Ou Senhor, por que você não esperou passar a pandemia para me enviar para lá? Ou então, por que você não deixou essa pandemia para depois? Porque nós temos essa mania de acreditar de que sempre quando estamos na vontade de Deus, tudo precisa dar certo, segundo a nossa ótica. E assim acontece com Paulo. Diferente de mim, Paulo em momento algum vai reclamar ou vai questionar. Pelo menos Lucas não registrou isso. Mas eles começam a passar por oposições. Mentiras são ditas acerca deles. Acusações são feitas. E eles recebem castigos. Eles são espancados de maneira severa. Eles são lançados na prisão. Não é qualquer prisão, era no mais profundo calabouço da prisão. E lá onde eles ficaram com os pés e mãos acorrentados em um tronco. Não dava para poder deitar. Era um local insalubre. Era um local com pouca oferta de oxigênio. Era um local feito para que a pessoa que estivesse ali, se ela fosse muito forte, ela não morreria. Mas se tivesse ali, de fato, alguma limitação, ela morreria naquela prisão. Mas Paulo e Silas permanecem firmes ao chamado de Deus. E eu gostaria de colocar você no meio dessa cena. Eu queria que você se imaginasse nessa viagem missionária. Imagina você como Paulo, ou como Silas, ou como alguém que estava ali vivendo aquilo dali. Deus te chama para você ir numa direção. Deus te chama para você ir para uma viagem. Sim, Deus diz: olha, você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero que você vá. E aí você tenta e Deus diz não. Aí você tenta mais uma vez, Deus fala não, você vai para onde eu quero que você esteja. Então você se submete à vontade do Espírito e vai. E na medida que esse caminho vai se desenvolvendo, a obra começa a acontecer não na sua ótica, mas na ótica que Deus estava estabelecendo.
Mas tudo bem, se está sendo contrariado, mas o Senhor está sendo glorificado. E aí você vai e prega o evangelho, uma pessoa se converte. E você continua pregando o evangelho e outra pessoa se converte. Mas então começam as oposições e você é acusado, mentiras são ditas a seu respeito, você apanha e agora você está preso. De repente, eu e você, nessa situação, a primeira coisa que aconteceria conosco é uma frustração. Nós ficaríamos frustrados, de Senhor, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, eu estou me dedicando e depositando a minha vida nas tuas mãos, seguindo a tua direção, por que isso está acontecendo? Poderíamos de repente até ficar decepcionados com Deus. Em variados momentos nós temos essa crença, isso acontece. E aí vem um primeiro ensinamento maravilhoso desse texto, que é a porta que Deus abre. Nem sempre nos conduz a um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. Vou repetir. A porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas sempre para um caminho vitorioso. E vitorioso aqui eu não digo na ótica humana, porque a nossa ótica de vitória é que tudo corra bem, de que as coisas e os nossos projetos aconteçam da forma que projetamos e que no final eu fique bem, eu esteja em paz e o nosso eu e eu. Só que a ótica do reino é o Senhor é glorificado, Deus é exaltado, pessoas se convertem, ainda que para isso aconteça nessa caminhada alguns sofrimentos. E nós somos de fato levados a acreditar no nosso senso comum de que se nós seguimos o ensinamento do Senhor, confessamos Ele como Cristo e Senhor e Salvador, evitamos qualquer tipo de conduta contrária à Bíblia, buscamos viver num padrão moral, social, aceitável, buscamos ser irrepreensíveis em todas as nossas ações, buscamos colocar a agenda de Deus como nossa agenda, e então somente coisas boas virão, porque em Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Pois é, mas nem sempre isso acontece. Percebe como que nós somos levados a essa ideia de triunfalismo no Evangelho, de que tudo tem que dar certo? Porque em Deus nós somos mais que vencedores. Só que a nossa vitória muitas vezes não se conecta com o significado de vitória para o reino. Se olharmos para essa história, e se ela parasse aqui, nós olharíamos e diríamos então, puxa, essa viagem de Paulo não deu muito certo, porque ele apanhou, e quando ele apanhou, não foi só apanhar de uma forma simples, ficaram com as costas expostas, ensanguentado, e eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, se em algum momento você já conseguiu reparar a indignação ou a dificuldade que nós temos no nosso coração de aceitar aquilo que Deus está fazendo e que não está de acordo com o que nós planejamos? Você já perguntou alguma vez assim, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Às vezes nós perguntamos isso para Deus, quando algo sai do nosso controle. Nós falamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Na expectativa de nos colocarmos diante do Senhor na mesa em igualdade. De, Senhor, eu sou tão bom, eu sou tão fiel, eu não faço nada de errado, eu busco te agradar continuamente, então por que isso está acontecendo comigo? E nós precisamos de entender que em momento algum o Senhor promete uma vida livre de sofrimentos, de doenças e de decepções. Mas nós buscamos isso continuamente. Deus abre alguns caminhos em nossa vida, isso se aplica a todos nós. Alguns caminhos que nós pedimos incessantemente, Senhor, eu quero isso. Senhor, me leva nessa direção. Senhor, me proporcione isso. Às vezes outros caminhos que Deus fala, olha, você só precisa de ir, você gostando ou não, vá. E na medida que a gente começa a caminhar, as lutas começam oposições, decepções, traições em relacionamentos, doenças aparecem, perdas aparecem, a morte bate na nossa porta.
Acusações são feitas a nosso respeito e aquilo que parecia belo começa a causar pavor. Aquele mar que parecia extremamente calmo, agora fica revolto. Aquele céu que estava limpo, agora está carregado de tempestade. E nós precisamos de entender que se mantivermos a nossa visão nas coisas que acontecem à nossa volta e no cenário que nos cerca, nós vamos perder o foco de glorificar a Deus. Mas quando o nosso olhar está diretamente em glorificar ao Senhor, absolutamente nada do que acontece à nossa volta, absolutamente nenhum cenário vai ter o poder de tirar o nosso foco, de nos fazer parar. Foi exatamente isso que Paulo e Silas viveram naquela prisão. E outros homens do passado também passaram por isso. William Carey, ele foi um missionário que foi em direção à Índia no final do século XVIII, e nessa viagem aconteceu algumas coisas que aos nossos olhos seriam motivos para desistirmos. Nessa viagem, o filho dele morre, a esposa dele entra em colapso psicológico, ela viveu momentos terríveis até a sua morte. Após ela morrer, ele então casa de novo, e a segunda esposa também morre. Quando ele começa o seu trabalho de tradução da Bíblia em alguns idiomas, tem um incêndio, e parte disso que ele estava produzindo se queima. Ele fica sem trabalho, perde o apoio financeiro, passa fome, passa frio, dificuldades extremas. Entretanto, hoje em Serampore, tem um seminário, e lá, pastores são formados naquela nação. Aquilo que aos nossos olhos poderia ser, de repente, fatores de desistência, para ele entendia aquilo que Deus havia chamado e colocado para ele fazer. E nós precisamos entender que assim como Paulo, Silas, William, entre outros que passaram por dificuldade na sua caminhada e na sua jornada cristã, nós também passaremos. Nós somos chamados simplesmente a permanecer confiantes naquilo que Deus nos chamou para fazer, ainda que a caminhada se torne difícil. E aí nós continuamos caminhando nesse texto, nós percebemos então, agora Paulo e Silas já na prisão, já ali acorrentado, e eles se comportam de uma forma incomum. O local que era palco de reclamações, de lamento, de pranto e certamente de xingamentos e também de morte, se torna agora palco de adoração. O local que era um local de morte é transformado em local de adoração. Eles simplesmente começam a adorar a Deus, eles oram, intensificam o seu relacionamento com o Senhor. Eles intensificam o seu relacionamento com o Mestre através da oração. Eles adoram, cantam ao Senhor hinos. E o interessante é que os presos que estavam naquele lugar observam isso. E isso mexe com a estrutura deles, porque também mexeria com a nossa. Estamos em sofrimento pleno, em um local de morte, de abandono. E tem alguém feliz com esse negócio? Tem alguma coisa errada. Não é algo normal, é algo incomum. São os valores invertidos. São ações que vão mexer com a estrutura de qualquer ser humano. Mexeria com a nossa. E aí algo sobrenatural acontece. A prisão, então, ela se abala diante daquela adoração. Em muitas pregações, aqui é o ápice dessa mensagem. O que aconteceu na prisão. Mas nós precisamos continuar caminhando e perceber que o mais importante não foi a prisão ser abalada com o terremoto, mas foi o comportamento de dois homens que estavam em sofrimento pleno, continuar olhando para a eternidade, para o propósito que Deus havia dado a eles. E isso mexe com a estrutura do carcereiro, porque ele fica desesperado, que ele pensa, olha, todo mundo fugiu. E aí Paulo diz, olha, fica tranquilo que estamos todos nós aqui. E algo incomum. Por quê? A todo tempo, aqueles que estão em prisão pensam em liberdade. E então estão diante de um momento em que absolutamente nada pode prendê-los. Estão todos livres. Mas ninguém foge. Paulo e Silas e nem nenhum dos que estavam presos.
Todos ficaram ali. E aí o carcereiro então fica impactado com aquilo, porque ele não sabia qual é o propósito de Deus naquele lugar. E ele faz então a pergunta: o que eu preciso de fazer para fazer parte desse caminho? Algo precisa de acontecer, me diz o que eu tenho que fazer, porque eu preciso de conhecer esse Senhor que vocês estão servindo, que mexe com a estrutura social, com a perspectiva de mundo. E aí, é algo simples. Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo não só você, mas toda a sua casa. E nós temos então mais uma família sendo alcançada pela graça do Senhor Jesus. E diante desse cenário, nós temos mais um aprendizado de que nós somos chamados a glorificar a Deus até mesmo no sofrimento, e isso é uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã. É um ponto mais alto dessa mensagem, o comportamento de Paulo e Silas diante do sofrimento. Eu não quero desmerecer a salvação do carcereiro, nem as conversões que aconteceram anteriormente, nem tampouco o milagre que Deus fez de uma estrutura se abalar para que Ele fosse glorificado. Mas nós precisamos olhar com muita atenção a atitude de Paulo e Silas, porque há algo em comum. Eles possuíam motivações legítimas para reclamar. Eles poderiam dizer: Senhor, eu queria ir para o outro lado, estava querendo ir para a Ásia, o Senhor me trouxe até aqui, falando que tinha algo específico para resolver, e esse algo específico era a prisão. Espera lá, né? Eu poderia ter ido para a Ásia. O Senhor me trouxe para cá para poder sofrer, para passar por essa dificuldade, mas em momento algum eles encaram a prisão como parte ou castigo, mas como oportunidade para glorificar o Senhor Jesus. E eles continuam então adorando, eles se colocam a adorar ao Senhor mesmo em meio à dificuldade. E já reparou como nós temos a tendência de reclamar e questionar por bem menos? Até quando estamos sendo honrados e cuidados pelo Senhor. Se não acontecer da forma que nós queremos, então surge aquele sentimento de indignação dentro do nosso coração. É difícil agradecer a Deus pelo sofrimento, louvar a Deus quando estamos em meio ao sofrimento, é muito difícil. E eu gostaria de fazer uma pergunta: qual foi a última reclamação que você fez? Qual foi a circunstância que te levou a isso? Aonde você estava? E do que você estava desfrutando? Nós temos uma mania de olhar o sofrimento e amplificá-lo, generalizar, quando nós deveríamos olhar para o cuidado, a provisão que Deus tem nos dado em meio às batalhas. Porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. Deus sonda os nossos corações e sabe tudo que há lá. Eu posso esconder de você, mas eu não consigo esconder os intentos do meu coração do Senhor. E nós temos um chamado a louvar a Deus em toda e qualquer situação. No sofrimento, é possível aproveitar esse momento e essa cena para glorificar a Deus. Charles Spurgeon, um pastor britânico chamado Príncipe dos Pregadores, ele vai dizer o seguinte: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. Ele está dizendo que o seguinte: só é possível passar pelo sofrimento glorificando a Deus se você estiver submerso em Cristo Jesus, se a tua vida estiver totalmente ligada a Cristo Jesus, se você estiver continuamente buscando olhar o mundo com a ótica do reino, buscando colocar a lupa do reino, e então você vai conseguir ver Deus se manifestando e sendo glorificado até nos momentos mais escuros de nossas vidas. No sofrimento é possível triunfar sobre as adversidades e usá-la como incenso à adoração. Foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão.
eles poderiam reclamar, eles poderiam questionar, mas usaram esse momento para glorificar ao Senhor. No sofrimento nós aprendemos que a hora mais escura da nossa vida é o tempo perfeito para adorar ao Senhor. Paulo, ele cantou na prisão, e às vezes nós reclamamos no conforto do nosso lar. Ele cantou ensanguentado, e às vezes nós reclamamos cheio de saúde. Paulo cantou quando injustiçado, e às vezes nós reclamamos mesmo quando somos honrados. E se olharmos com atenção e sendo bem realista, é impossível glorificar a Deus quando estamos sofrendo. É impossível agradecer a Deus quando a morte bate na nossa porta. Senhor, obrigado porque eu perdi alguém. É muito difícil você dizer isso. É muito difícil você glorificar a Deus quando os seus planos estão sendo frustrados, quando acusações são feitas a seu respeito, quando mentiras são ditas como se fosse verdade. É difícil. Eu digo que é impossível fazer isso. Entretanto, nós servimos um Deus do impossível. Paulo e Silas só conseguiram fazer aquilo que eles fizeram na prisão, glorificar a Deus e adorar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, porque a vida deles foram transformadas por Cristo Jesus, e o Espírito Santo habitava no coração deles. E nós temos esse Espírito na nossa vida. O Senhor é presente e é real. Então, porque o Senhor é presente na vida daqueles que confessaram a Cristo como único, suficiente Salvador, então nós temos a capacidade dada pelo Espírito para glorificar a Deus, até mesmo no momento de sofrimento em nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos nos lembrar continuamente, porque o Espírito Santo é real. A presença do Espírito Santo é contínua. Ele não simplesmente vem sobre nossa vida. Uma vez que confessamos a Cristo como único, suficiente Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. Ele está conosco, nos capacitando. E quanto mais nós tivermos do Espírito Santo em nossa vida, mais será possível suportar as adversidades que esse mundo nos trará. E concluindo, eu gostaria de encorajar a todos de que não existe vida cristã sem luta. Eu entendo que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas não na ótica humana. A nossa vida vai haver confronto, vai haver perseguição. Se você vive uma vida piedosa, uma vida que busca glorificar ao Senhor Jesus, a sua própria ótica de reino já vai lhe causar confronto com a cultura que te cerca. Você vai começar a não enxergar como natural a depravação humana, e isso vai mexer com as suas estruturas, vai causar confronto. Então, se você vive uma vida que busca glorificar a Deus, o confronto ele vai existir. Vai haver momentos que vão dizer mentira a seu respeito. Vai haver momentos que Satanás vai te afrontar para fazer nascer do seu coração os desejos carnais, aonde você vai querer com um ímpeto colocar e externar. Mas o Espírito Santo te dá capacidade para poder frear. Vai haver momentos de perda na sua vida. Vai haver momentos de decepção na sua vida. Isso vai acontecer. Entretanto, nós precisamos de entender que a graça do Senhor Jesus nos alcança e nos sustenta em toda e qualquer situação. Nós não ficaremos prostrados, nós não ficaremos caídos, porque o caminho que Deus nos leva, ele pode até ser difícil, mas sempre renderá em glória ao Senhor Jesus. E por mais difícil que seja a caminhada, nós somos chamados a adorar a Deus e louvar ao Senhor continuamente. Isso não vai nascer de você. Essa capacidade não nasce do ser humano. Absolutamente nenhum ser humano tem essa capacidade contínua de agradecer a Deus por todo o sofrimento. Entretanto, nós servimos um Deus eterno, soberano, que está conosco, que é eterno, mas Ele habita em templos. E nós somos o templo, nós somos a morada do Senhor. Ele habita em você. Então é Ele que te capacita a passar por qualquer tipo
de situação adversa, dificuldades, oposições, e ainda assim glorificar a Deus em toda e qualquer situação. A caminhada pode ser difícil, mas o destino vai ser glorioso, Cristo sendo glorificado e as nossas vidas servindo de testemunho para a glória do Senhor. Perceba que através do testemunho de Paulo e Silas, uma família alcançou Cristo Jesus. E olhando para o final desse texto, nós percebemos a igreja de Filipos nascendo. Uma igreja multicultural, multissocial, uma igreja que nasce de um projeto improvável, de um projeto que não veio do coração humano, mas que veio de pessoas que se colocaram a executar a vontade do Senhor nessa terra. Eles simplesmente obedeceram a Deus e continuaram glorificando a Deus, e essa é a nossa chamada. Que Cristo Jesus possa nos auxiliar nessa caminhada, que pode até ser difícil, mas o destino vai ser glorioso, a glória do Senhor Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, ó Deus, gratos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado. Senhor, é difícil viver nesse mundo diante das oposições, das lutas, das dificuldades que aparecem. Senhor, mas nos sustenta, nos ajude, ó Deus, a olhar sempre para aquilo que o Senhor tem, sempre para o Senhor e não olhar as circunstâncias à nossa volta. Nos ajude, Senhor, a ter um coração grato, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a ter um coração grato diante de toda e qualquer situação que possa vir sobre nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a glorificá-lo até mesmo nos momentos mais sombrios da nossa caminhada cristã. Eu sei, Deus querido, que em nosso meio existem pessoas que estão passando por esses vales da vida. Existem outras que já passaram. Existem outras que ainda irão passar, Deus, mas eu te peço, Deus, por intermédio do Teu Santo Espírito, Deus, a Sua graça, Deus, sobre a nossa vida, Pai, nos ajudando a glorificar o Teu santo nome. Essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E receba a bênção do Senhor, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, lhe concedendo misericórdia e paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e todos nós possamos dizer juntos, amém.